Bom dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma experiência extremamente importante que o Dr. Hollick ele pesquisou e descobriu de extrema importância no laboratório. E tudo começou, só que essa experiência e essas pesquisas que ele fez, que levaram mais de 30 anos de estudo, ele, ele por meio dessa pesquisa é que ele passou a entender de uma forma mais profunda a necessidade e o benefício que todos nós temos de ir pegar banho de sol, de receber no nosso corpo o hormônio da vitamina D, que é mais conhecido como vitamina D. Então tudo começou quando ele foi, como médico, responsável por vários pacientes. Dentre esses pacientes, tinha um que era cadeirante e tinha um problema nos ossos, uma doença grave nos ossos e precisava ser tratado. Só que por esse problema que ele tinha nos ossos e ele ter sido obrigado a ficar em cadeira de roda, aí começou a se desenvolver outro tipo de problema que foi o problema nos músculos, o problema muscular do seu corpo começou a se atrofiar. Depois que esse problema começou dos músculos, fora a dor nos ossos, começaram os músculos a atrofiar, aí começou a se desenvolver outros problemas. O que que isso tudo tem a ver? O que que isso tudo nos ensina? Nos ensina algo extremamente importante e necessário de entendermos, que todos nós, sem exceção, dependendo do que eu falo, do que eu como, do que eu bebo, do que eu penso, tudo está interligado com tudo. E tudo que eu falar, pensar, comer e beber vai afetar o meu corpo de uma forma positiva ou negativa. É daí aonde pode se deduzir que vem as doenças ou vem a saúde, porque tudo está ligado. Não existe nada nesse mundo que não esteja conectado conosco, com cada um de nós individualmente. Então, quando o Dr. Hollick viu que esse homem ele estava nessas condições, ele foi, se preocupou com ele e fez os tratamentos necessários. Nesses tratamentos necessários, ele descobriu algo muito importante, que o homem ele estava com deficiência, o rim dele não estava funcionando. Ele estava doente, um rim estava doente. E isso, para esse médico, o Dr. Hollick, era muito importante entender isso. E era nesse período que ele começou a entender algo que ele não entendia. Então ele começou a fazer as pesquisas e as pesquisas começaram a revelar para ele que o rim ele é extremamente necessário. E por que que o rim é necessário? Tanto o rim quanto o fígado. Porque o rim e o fígado, esses dois órgãos maravilhosos, uma das responsabilidades fundamentais tanto do rim quanto do fígado é ajudar para que a vitamina D, como mais conhecida como vitamina D, para ela funcionar adequadamente e dar todos os benefícios que os nossos corpos necessitam, ela primeiro precisa ser ativada. Se ela não for ativada, ela não vai ter efeito nenhum. Só que nessa pesquisa que o Dr. Hollick fez, quando ele viu isso e verificou que
os benefícios que ela tem, o que que ele fez? Ele foi no laboratório e fez ele e um companheiro dele, ele fez uma forma de vitamina D ativa. Quando ele fez essa vitamina D, fez a conclusão dela e tudo, ele começou a fazer aplicações, pequenas aplicações nesse paciente. E nas observações que ele teve, ele observou que o rim desse paciente, ele começou a reagir, algo que não estava anteriormente. Começou a reagir, e a aparência e as dores começaram a diminuir e houve uma recuperação. Aí ele foi acompanhando e aplicando sempre essa fórmula que ele compôs no laboratório da forma da vitamina D ativa. Quando ele fez essas aplicações num determinado período de tempo, ele notou que o rim ele se curou. Só que quando ele se curou, a pessoa se levantou da cadeira e ficou curada. Olha que conhecimento maravilhoso isso. Isso mostra a importância que tem a vitamina D no nosso corpo. Se nós não pegarmos sol, nós não vamos receber essa vitamina D. Só que nessa explicação que o doutor Roland ele nos ensina, é que não basta também a pessoa ir pegar sol e pensar que vai pegar sol. Não significa que ela vai pegar sol. Por que que isso não significa que a pessoa vai pegar sol? Porque vai depender de como eu estou cuidando do meu corpo. Se eu estou respeitando os órgãos que foi feito com muito carinho e amor para funcionar dentro do meu corpo. Se eu não cuidar devidamente do meu corpo, principalmente dos que tratam. Uma parte, em outros vídeos eu citei quais são as doenças mais comuns que as pessoas elas pegam por falta da vitamina D. Então, por meio da vitamina D, a pessoa ela pode ficar sem doença nenhuma, desde que esses dois órgãos, o rim e o fígado, estejam saudáveis. Se eles estiverem saudáveis, isso significa que eles vão ter força suficiente para ativar a vitamina D no meu corpo. Se ela for ativada, ela vai espalhar esse maravilhoso hormônio em todo o meu organismo e vai fazer todas as correções necessárias que meu corpo precisa. E assim eu não vou ter doença nenhuma. Então não significa, lembrem bem disso, não significa que não adianta, melhor dizendo, a pessoa ir pegar sol se ela, por exemplo, não tivesse esforçando. Vamos dar um exemplo aqui para beber água, por exemplo. Se ela não beber água e prejudicar o seu rim e o rim parar de funcionar, ou seja, se o rim ficar doente, toda pessoa que fica doente, ela fica fraca. O rim é a mesma coisa, ele é só uma parte do nosso corpo que se ele ficar doente, ele também vai ficar fraco. Só que se ele ficar fraco, ele não vai ter energia, força necessária para ativar a vitamina D. Se essa vitamina D não for ativada, aí vocês podem ver no outro livro, no outro vídeo que eu fiz a respeito quais são as doenças que nós podemos pegar se não pegar sol. Então, são só quase todas. Então, por meio da vitamina D, se eu corrigir e cuidar, beber água adequadamente,
e constante. Eu vou contribuir, isso é uma coisa básica, é só uma explicação simples para que vocês entendam como é importante cuidarmos desses órgãos, principalmente do fígado e do rim, porque é eles que vão ativar a vitamina D, fazendo com que eu não tenha doença nenhuma no meu corpo. Então, que nós possamos cuidar cada vez melhor desses dois órgãos. Depois que o Dr. Hollick ele ficou sabendo que por meio de um rim saudável, aquele cadeirante ele se levantou da cadeira, isso significa também que nós podemos nos levantar de qualquer tipo de doença que possamos ter, desde que possamos cuidar devidamente do nosso rim e do nosso fígado. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se essa mensagem foi importante para vocês, compartilhem com outras pessoas, para que elas entendam também. Porque o que tem de pessoas ensinando o contrário disso que eu estou passando para vocês agora é muito grande. E se as pessoas não saberem disso, isso significa que elas vão começar a utilizar esses dois órgãos, que é o rim e o fígado, de maneira inapropriada. E se elas continuarem a fazerem isso, que são os principais órgãos que vão contribuir para que todos nós possamos ter saúde, então se elas não cuidarem, não terem esse conhecimento, isso significa que elas vão atrair mais e mais doenças para si próprias. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero que possa ajudá-los da melhor forma possível. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.